Olá, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nosso Deus. Hoje nós vamos dar um estudo bíblico aqui para vocês, um estudo que verdadeiramente tem confortado os nossos corações com todas as coisas que nós temos vivido. E hoje nós vamos falar especificamente para vocês sobre esperança. A gente sabe que a situação do mundo está caótica, né? A gente sabe que a situação do mundo, vejam vocês aí que a cada dia que passa nós vamos tendo surpresas atrás de surpresas, né? São essas doenças aí, igual o Covid, que ninguém consegue resolver nada. São essas outras enfermidades do século, tais como depressão, né? O povo se misturando, né? Assim, de acordo com aquilo que eles acham que é certo, né? Ninguém tá falando mais de Deus. Quer dizer, nós estamos caminhando para uma geração completamente perversa, porque baniu-se Deus das gerações, né? Então, assim, a gente... o certo seria nós termos esperança. E aí vem para mim e vem para você também aquela pergunta: nós temos esperança em alguma coisa? Nós temos esperança que esse mundo vai melhorar? Nós temos esperança em quê? Né? Onde é que nós estamos colocando a nossa esperança? Para isso nós vamos fazer um estudo hoje bacana, um estudo que está bem completo, e ele vai falar muita coisa legal para nós, né? No estudo de hoje, a palavra do Senhor fala que Cristo é a única esperança dessa geração, né? Então, eu já sei disso, você sabe disso, e é exatamente isso. Mas tem gente, irmão, que às vezes está dentro da igreja e não deposita a esperança em Cristo, né? Então, nós temos que parar para pensar e ver que, às vezes, nós podemos abraçar o nosso irmãozinho e dizer para ele: olha, calma, espera no Senhor, e todas as coisas se resolverão, né? Então, a gente tem que aprender a esperar no Senhor, né? Como texto áureo dessa palavra, nós vamos falar aquilo que está em Romanos capítulo 15, verso 13, né? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Isso está lá em Romanos capítulo 15, verso 13, né? Como verdade prática dessa lição, a gente tem o seguinte: olha, a esperança do cristão não é vã como a dos ímpios. Seu fundamento está nas promessas de Deus e na fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bacana, né? Nós esperamos nas promessas de Deus, nós esperamos na fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos anunciou a salvação, né? Que nos anunciou que se nós confiássemos em Deus e buscássemos Deus, certamente a gente iria encontrar Deus. E quem encontra Deus, irmão, tem solução para todos os seus problemas. Quem encontra Deus, na verdade, pode ficar tranquilo que quando se encontra Deus, há uma transformação verdadeira na nossa vida, né? Então a gente tem que entender que as promessas de Deus se cumprem, e a fidelidade de Jesus Cristo, quando disse isso, né, elas estão aí para alimentar a nossa esperança de que Deus que é conosco. Amém? Leitura da segunda-feira, né? Leitura da segunda-feira está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: olha, esse é aquele capítulo que fala do amor, né? O amor nunca perece, né? O amor tudo sofre, tudo crê, não é verdade? Então, assim, no finalzinho está lá escrito assim, olha, lá em 13:13, 1 Coríntios 13:13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém. Louvado seja Deus. E é exatamente isso, né? Se nós temos amor, né, é porque nós somos capazes de entender que Jesus Cristo está em nós, né? E o outro lá que tem amor ao dinheiro também tem amor, só que ele tem amor na coisa errada, na fonte errada, né, irmãos? Agora, se nós temos amor e temos fé, nós já somos mais poderosos um tiquinho. Poderosos que eu digo o seguinte: somos mais completos um tiquinho. Agora, se nós temos amor,
fé e esperança, está aqui o trio completo, os 3 pilares que vão nos sustentar, né, com a esperança de ter sempre uma boa transformação das nossas vidas aqui na Terra e, consequentemente, né, a esperança de aguardar com tranquilidade pela salvação. Amém? Leitura da terça-feira, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, quem estiver acompanhando aí. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ou seja, se você conheceu e conhece aquele que é o Espírito Santo do Senhor, é porque você conhece Jesus Cristo, que anunciou, né, a salvação para todos nós. Se você conhece Jesus Cristo, você sabe que Ele venceu a morte por meio da ressurreição. Ora, se Ele venceu a morte, que é aquilo que é o maior dos temores do ser humano, né, a interrupção da vida, né, significa então que se você conhece esse Jesus que venceu a morte, você também é regenerado para uma esperança viva, né? Que esperança que é essa? Esperança de que as coisas um dia vão ficar melhores. Pode não ser aqui na Terra, né? Aqui na Terra, na verdade, eu acho que não vai ficar melhor. Mas as coisas podem ficar melhores quando nós verdadeiramente estivermos com Jesus Cristo, né? Salmo de número 146, na leitura da quarta-feira. Salmo de número 146, verso 5. Salmo de número 146, verso 5. Olha que bacana que diz esse salmo, olha. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Olha que bacana. Eu vou ler os 6 também, olha. Que fez o céu e a terra, né, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ora, irmão, como é feliz aquele que tem esperança no Senhor, né? Que crê no Deus de Jacó, que sabe que aquele Deus de Jacó é o mesmo Deus meu e Deus seu, e que pode nos ajudar em todas as situações, porque foi Ele que criou todas as coisas, né? Se você espera nesse Deus, você está no caminho mais correto que você poderia estar. Amém? Leitura da quinta-feira, Lamentações, capítulo 3, verso 26, né? Lamentações, capítulo 3, verso 26. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, um minutinho, deixa eu só chegar nela. Tá aqui, ó. Lamentações, capítulo 3, verso 26. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Você quer uma coisa mais gostosa que essa? Você estar tranquilo, né? Com a salvação ali do Senhor. Isso é uma das melhores coisas que nós podemos ter, né? Então, irmão, o que eu digo para você é o seguinte: como é bom estar tranquilo. Você crê na salvação? Amém. Então, aconteça o que acontecer, você será salvo. Se você crê em Jesus Cristo, né, e não se desviar dos caminhos de Jesus, você será salvo, né? Então, essa coisa que está em Lamentações, capítulo 3, verso 26, diz o seguinte: nossa, como é bom você ficar tranquilo, porque você já conhece a salvação. Louvado seja Deus, né? Então, a leitura da sexta-feira, Romanos 5:5, leitura da sexta-feira, Romanos 5:5, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só que bacana: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em todos os nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, por aqui, irmãos, a gente já consegue entender. A esperança não nos decepciona, ou seja, você está esperando em quê? Você está esperando em Deus? Louvado seja Deus, é isso mesmo. Temos que esperar em Deus, porque Ele é o único que derramou o amor dele, colocou o amor dele no meu e no seu coração,
para que nós pudéssemos, então, acreditar que Jesus Cristo há de nos salvar, acreditar que o plano de redenção e salvação do Senhor Jesus Cristo, Ele está me restaurando dia após dia, para que eu possa ir conquistando a santidade, a ponto de, quando Jesus voltar, eu possa subir com Ele para a glória e viver com Deus e com Ele e com o Espírito Santo, onde quer que seja. Então, assim, eu e você, se nós acreditamos nisso, irmão, significa que nós também, cada dia mais, temos esperança, que é a fé, que é o amor. Esses 3 pilares. Se nós temos isso, louvado seja Deus. Né? Claro que nós temos que esperar nas coisas certas, que é o próprio Deus. Claro que nós temos que ter fé na coisa certa, que é o próprio Deus. Claro que nós temos que disseminar o amor que Deus colocou no meu e no seu coração, aí por meio do Espírito Santo. Amém? Leitura de sábado, Romanos capítulo 8, verso 24. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Olha que bacana, né? Aí eu vou até ler o 26, olha que bacana, o 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardemo-lo pacientemente. Olha, peraí, tem como a gente esperar alguma coisa que você está vendo? Não, né? Você pode falar assim, não, eu estou no ponto de ônibus, eu estou vendo que o ônibus vem lá, eu estou esperando ele. Beleza, aquilo ali sim, algo muito material. Mas geralmente quando você vai falar com Deus aquilo que você quer, aquilo que você espera que aconteça na sua vida, né? Você está orando, pedindo uma coisa que ainda não aconteceu, que você não viu, que você não tem capacidade de prever o futuro, né? O futuro a Deus pertence, graças a Deus por isso, porque se Ele revelasse para nós aquilo que iria acontecer conosco, irmão, a gente ia ficar doidinho, concorda? A gente ia ficar doidinho, né? Então, é muito difícil para mim, para você, esperar uma coisa que eu estou vendo. Não tem jeito. Se eu estou vendo, não precisa esperar aquilo. Agora, aquilo que eu não vejo, eu devo esperar. Porque aí, quando você espera, você faz um pedido para Deus e espera que Deus vai verdadeiramente te atender, é porque você está exercitando a sua fé. E se você está exercitando a sua fé em Deus, é porque você tem o amor de Deus no seu coração. Olha para você ver que bacana. Por isso que são os 3 pilares, né? Esperança, se você espera em Deus, é porque você tem fé em Deus. Se você tem fé em Deus, é porque o amor dele por meio do Espírito Santo está no seu coração. Então, por isso que lá, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, fala que, né, desses 3, fé, esperança e o amor é maior. Tudo bem, lindo, maravilhoso. Porque se o amor está em você, você consegue ter fé. Se você tem fé, você consegue esperar que Deus possa verdadeiramente te ajudar. E aí nós lemos aqui, numa das leituras, que devemos esperar o quê? Pacientemente. Amém? Bom, leitura do texto áureo é aquilo que está em Romanos capítulo 8, verso 18 até o 20, verso 18, Romanos 8, de 18 a 25, Romanos 8, de 18 a 25 é a nossa leitura do texto áureo. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Olha que bacana. Sabemos que toda a natureza criada geme agora como em dores de parto. Então, não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, gememos interiormente,
esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Olha que bacana. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que vê está vendo. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardemo-lo pacientemente. Olha que bacana. Finalizamos então a leitura do texto áureo. E aí, irmãos, nós agora vamos discorrer um pouquinho, ou seja, vamos discutir um pouquinho sobre essa questão da esperança, né? Na introdução, a gente aqui vê o seguinte, olha, a palavra esperança está relacionada a duas virtudes do cristianismo, fé e amor, lembra disso? Ora, se o amor está no seu coração, é porque você tem fé. Se você tem fé, é porque você espera que alguma coisa vai acontecer com você. Então, o que é esperança, pastor Wilson? Esperança é expectativa, é você aguardar por alguma coisa que você quer que aconteça, né? E nós lemos agora aí, lá em Romanos capítulo 8, verso 25, que é aguardar pacientemente. Por que a palavra de Deus fala que é para a gente aguardar pacientemente? Irmão, às vezes você pede uma coisa para Deus e o negócio não necessariamente vai acontecer amanhã de manhã, ou hoje, depois que você levantar da mesa aí, ou hoje, depois que levantar da sua cadeira. Não necessariamente. O tempo de Deus é diferente do meu tempo e do seu tempo. Então, quando as coisas de Deus tiverem que acontecer na minha e na sua vida, elas vão acontecer porque o tempo de Deus estava determinado para que ela acontecesse naquela época. Percebe? Agora, se eu quero pedir uma coisa para Deus e não tenho paciência para aguardar que a gente seja atendido, né? Ora, então não adianta, você não está com a esperança de que Deus vai fazer a coisa certa no momento certo. Você está sendo, na verdade, muito arrogante com Deus, porque você quer que Deus faça o que você quer, na hora que você quer. Aí você está fazendo com que Deus deixe de ser Deus na sua vida e passe a ser simplesmente o seu servo. Ele vai te atender em todos os seus desejos e suas necessidades. Não é por aí. Você tem que crer que Deus, quando você espera alguma coisa em Deus, você tem que esperar pacientemente, porque é o tempo dele que determinará quando aquilo ali vai acontecer, se a vontade dele for concernente com a mesma vontade sua. Se não for concernente, a coisa nem acontecer não vai, né? Então é por aí que nós temos que pensar. Vamos continuar, olha só. A esperança diz respeito a uma pessoa que aguarda com fé a paciência, a provisão, fé e paciência, a provisão ou a salvação do Senhor, né? Isso está lá em Gênesis capítulo 49, 18 e tal, Salmo número 39 até o 7. Então, quer dizer, muita coisa referente a essa esperança com paciência está na Bíblia, né? Ou seja, quando você lê a palavra do Senhor, a palavra te educa a ter esperança, ter fé e ter amor, porém esperança sempre com muita paciência, por causa do tempo de Deus. Amém? A explicação mais convincente acerca da esperança está em Romanos, capítulo 8, versículo 24, esse que nós acabamos de ler. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará naquilo que você está vendo? Então é mais difícil. Vamos falar um pouquinho de alguns tipos de esperança que essa geração que nós estamos vivendo nela tem. Vamos lá, a primeira coisa que nós podemos discorrer ou discutir é sobre a esperança nas riquezas, né? A palavra do Senhor fala muito claramente sobre essa questão da esperança nas riquezas, né? A esperança nas riquezas está lá na Bíblia, lá em Jó, capítulo 31, verso 24. Se quiser também pode procurar em Atos, capítulo 16, 19 e 1 Timóteo 6, 17. O homem pós-moderno tem posto a sua esperança nas incertezas dos bens materiais. Imagina-se que através do vil metal, o ouro, né, gente, e o dinheiro, né, poderá realizar seus sonhos, desejos, projetos, aquela coisa toda. Nós estamos vendo isso aí, irmão. Porque
que está aparecendo tanto em MC fulano, MC ciclano e tal? Eles ostentam carrões, eles ostentam, mostram uma vida assim baseada em grande riqueza, principalmente em bens. Consequentemente, se eles conseguem aqueles bens materiais de alto valor, automaticamente eles, digamos que eles se consideram poderosos. E ao se considerarem poderosos, eles conseguem realizar vários desejos que eles têm, né? E aí a gente vê para que lado está indo, então, a humanidade, né? Então, veja bem, todavia, mais cedo ou mais tarde, acaba se deparando com problemas que não podem ser resolvidos através das riquezas. E assim, perde o sossego e a paz. Nós vimos aí, recentemente aí, né? Esse exemplo aí, né? Quer dizer, uma pessoa de bastante posse, bastante dinheiro, né? Acabou perdendo tudo, perdeu o sossego, perdeu a paz, né? E aí a gente... esse caso foi bastante difundido aí na mídia, né? Então a gente percebe que não adiantou nada a riqueza. No caso aí, né, dessas coisas todas, Covid, por exemplo, pode ter o dinheiro que for, né? Se Deus não entrar com a sua misericórdia nas vidas das pessoas, elas vão embora, né? Com dinheiro ou sem dinheiro, vai embora, né? Por isso, o apóstolo Paulo admoesta taxativamente os cristãos ricos: não ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas ponham em Deus. Olha para você ver, está lá em 1 Timóteo 6,17. Atentemos para que nos ensinam as Sagradas Escrituras. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Ou seja, aquele que é justo, verdadeiramente, ele vai esperar no Senhor, né? Mas a gente tem esperança em outras coisas também, irmão. Não é só riqueza, não. A gente, eu digo o mundo, né? A geração atual tem esperança na fraternidade humana, aquela questão do acolhimento, aquela questão de estarmos unidos, aquela questão toda. Isso é uma visão muito humanista, né? Então, a esperança de muitos humanistas, pedagogos, filósofos e líderes de ONGs está fundamentada na educação, fraternidade, cooperação e tolerância entre as pessoas. De fato, esses valores são elogiáveis, necessários a qualquer civilização, ou seja, independente de qualquer coisa, isso é o mínimo que nós deveríamos ter na nossa civilização, né? Os homens deveriam buscar esse ideal, assim como faz a Igreja de Cristo, ou seja, por meio do poder do Evangelho. Ou seja, nós, da Igreja, sempre buscamos esse tipo de coisa. A educação, né, fraternidade, ou seja, considerar o nosso irmão sempre, cooperar sempre que podemos, né, isso é muito interessante, e tolerância, porque entre as pessoas, porque nós sabemos que ninguém é igual a ninguém e os comportamentos nos reservam surpresas, os temperamentos nos reservam surpresas. Se os temperamentos nos reservam surpresas, nós temos que ser tolerantes, porque às vezes o fulano, ciclano, beltrano vai falar alguma coisa em que não vai me agradar e eu vou simplesmente fazer o que com ele? Usar de violência? Jamais. Nós temos que perdoar e entender que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua história, cada um tem o seu temperamento e o seu comportamento, né? Então, de fato, todos esses valores são elogiáveis e necessários para qualquer civilização. O homem deve buscar esse ideal, assim como faz a Igreja de Cristo, o poder do Evangelho. Porém, a esperança por uma sociedade mais justa e menos violenta, mais humana e menos individualista, não pode ser sustentada na crença de que o homem por si só seria capaz de criar um paraíso terrestre, como inutilmente creem os humanistas. Lembremos que a Bíblia condena aqueles que confiam plenamente no homem, né, em vez de confiarem em Deus, né? Ou seja, o erro desses projetos, né, de criar um lugar terrestre onde tudo vai ser bonitinho, certinho, né, está em colocar o homem como centro de todas as coisas, né, uma vez de sujeitar esse grande projeto a Deus como transformador da vida humana. Diz a Bíblia: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja bem, você já deve ter assistido esses filmes aí em que o pessoal está buscando vida em Marte, né? Noticiários falam muito disso.
alguns filmes que falam que, tipo assim, 2079, moramos agora num outro planeta e lá tudo é assim, assado e tal, né? Bom, o homem está buscando isso verdadeiramente. Mas por que o homem busca isso? Porque ele não tem conhecimento de Deus. Na verdade, Deus já tem um lugar muito lindo, maravilhoso, onde todas essas histórias de pecado, né, violência, qualquer outra coisa, doença e outras coisas mais, elas estão fora daquele mundo que Deus criou para nós. Se elas estão fora daquele mundo que Deus criou para nós, puxa vida, para que o homem está tentando descobrir água no lugar X, gastando milhões e milhões de dólares para ir para o lugar Y, tentando ver, mandando sonda telescópica, mandando isso e aquilo para ver se recebe alguma informação de outra civilização ou algum outro lugar que tem água, que seja habitável, não sei o que tem. Para quê? Basta confiar em Deus e no tempo certo de Deus, nós já vamos para um lugar que está reservado para nós, mas tem muito mais do que nós esperamos, não é verdade? Então, é bobagem do homem ficar procurando isso, mas o homem tem esperança nessas coisas e deixa de ter esperança em Deus, né? Uma outra coisa que o homem ultimamente, essa geração ultimamente está tendo esperança, irmão, é na questão do desenvolvimento sustentável, né? A população mundial cresceu vertiginosamente nos últimos 30 anos, né? Consequentemente, o mundo tornou-se um lugar mais industrializado, com grandes concentrações de pessoas nos centros urbanos. Porém, o desenvolvimento econômico industrial trouxe consequências indesejáveis à natureza da poluição, à natureza. Ou seja, que consequências indesejáveis são essas? Poluição, desmatamento, efeito estufa, degelo, entre outras calamidades. Muito bem, nós estamos vendo isso aí, né? A ganância do homem esgota a cada década os recursos naturais que tornam possíveis a existência humana na Terra. Olha para você ver, o homem é tão ganancioso na busca de poder, de dinheiro, de riqueza e tal, ele vai destruindo as coisas mais essenciais para a vida nossa na Terra. Ora, se o homem está destruindo isso, veja bem, ele está procurando um outro lugar que tem água, um outro... Não, gente, é só parar de fazer essas coisas que destroem esses recursos naturais aqui na Terra, né? Mas para ele conseguir fazer isso, ele tem que se livrar do pecado e se ater a Deus. Só que ele não faz esse tipo de coisa, né? Ele não está buscando Deus, consequentemente ele não consegue enxergar que aqui mesmo está a solução para tudo aquilo que ele busca em outros planetas, né? Ele não consegue enxergar que aqui mesmo, se ele parar de destruir, as coisas vão começar a consertar, né? Mas por que ele não consegue enxergar? Porque não tem Deus, né? Então, diante desse quadro apocalíptico, tem surgido movimentos e instituições que asseguram que a esperança para o homem e a Terra é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento humano, industrial e tecnológico, que se resume em desenvolvimento sustentável, né? Sem prejuízo para o meio ambiente. Então, tá vendo? Eles acham que se a gente tiver mais sustentabilidade, teoricamente não destruiríamos a Terra. Legal, bacana, e é exatamente isso mesmo, né? Mas, para a gente conseguir chegar nesse nível de pensamento, nesse nível de entendimento e o que é melhor, nesse nível de ação, a necessidade de termos um Deus que transforma o nosso coração e nos ensina a pensar como verdadeiros cristãos que gerenciamos e administramos com sabedoria os recursos naturais que são impostos para nós. Por exemplo, quem tem um sítio e é cristão, ele vai valorizar muito as nascentes que tem naquele sítio, vai plantar árvores ao redor para que aquela nascente seja cada vez mais conservada e venha fluir com mais abundância, né? Ele gosta de preservar a natureza com os bichinhos, com os passarinhos, com aquelas coisas todas e tal. Ele, tá vendo? Então, assim, o cristão, ele tem uma visão diferente para a natureza. Ele tem uma visão diferente para os recursos naturais da terra, né? Por que ele tem essa visão? Porque ele tem o amor de Deus, ele tem o Espírito Santo que mora no coração dele e que faz ele conseguir enxergar dessa forma,
né? Então tá aqui, ó, quando o homem conserva e administra os recursos naturais, ele está obedecendo a um mandamento divino, que está lá em Gênesis capítulo 1, de 28 a 30, né? Nós cristãos compreendemos e aceitamos as nossas responsabilidades pessoais e coletivas quanto ao cuidado que devemos ter com o planeta. Todavia, tudo isso entendemos como um mandamento divino e não como a nossa única esperança. A nossa verdadeira esperança está em Cristo, que em breve redimirá não apenas os filhos de Deus, mas toda a criação. Ou seja, quando Jesus Cristo vier, a terra também será redimida, irmãos. Tudo será refeito, tudo será consertado. Aquilo que está estragado será consertado, né? Mas por quê? Porque somente Cristo é que deve guardar a esperança do meu e do seu coração. Amém? Nós não temos que esperar em situações de bens materiais, nem principalmente na irmandade das pessoas e nem principalmente no tal do desenvolvimento sustentável. Bom, Cristo, Ele é a esperança dessa geração, né? Temos estudado as principais doenças que castigam esse século. Olha para vocês verem. Prestem bem atenção, que eu tenho certeza, irmãos, que nós, a maioria de nós, já passamos por essas doenças. Olha só para você ver. Ansiedade. Quem de vocês aí é ansioso? Medo. Quem de vocês aí já teve medo? Depressão. Quem de vocês aí já passou pela depressão? Olha uma outra coisa que é considerada doença desse século. Olha, consumismo. Quem de vocês que gosta muito de gastar, comprar, viu a oferta, está comprando, e está precisando daquele negócio? Não estou precisando, eu não estou não, mas está na oferta, eu estou comprando. Então, consumismo, ambição, aquela questão de, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, angústia, às vezes você fica meio frustrado porque quer ter e não tem, né? Culto ao corpo, ou seja, narcisismo. Olha, eu queria botar mais isso, botar mais aquilo, um botox aqui no beição aqui e outras coisas. Narcisismo, irmão, né? Drogas, não tem gente que não, eu bebo e tal, mas assim, né? Portinha para ir para demais drogas. Inversão de valores, né? Ou seja, inversão de valores está muito atinente àquelas questões de, peraí, né, quem sou eu, de que eu gosto, né, como que eu devo viver realmente, né? Então, assim, mundanismo, olha, fazer as coisas que o mundo tem me convidado a fazer é bom demais. Por quê? Porque o mundo me convida a fazer as coisas que estão me levando para o pecado, né? Então, essa questão do mundanismo, ela é completamente contrária às questões do cristianismo que eu e que você devemos viver. Se estamos vivendo em Cristo, não podemos viver no mundanismo, né? E essa questão agora do Covid aí, irmão. Quer dizer, todas essas coisas que eu acabei de falar, muitos de nós já passamos por isso. Eu recentemente agora no Covid, né? Mas muitos de nós já passamos por isso, né? Então, olha, vimos que apesar dessas advertências divinas, os homens continuam buscando soluções na onde? Na ciência. O homem espera na ciência, espera nas tecnologias, espera nas culturas, espera nas ideologias e especialmente espera em outras religiões, né? Ou nas religiões, né? Irmão, religião não leva ninguém a nada, não, né? Se você tem Jesus Cristo como seu Salvador, você tem que ter, não é ter religião, você tem que ter a verdade. Aí você tem que buscar aquela que verdadeiramente prega a verdade, mas você tem que entender onde que está isso, como que é isso aí, né? Porque quando você tem religião, significa que é o homem olhando para o homem que está ali na frente, independente de qual que seja a religião, né? Mas quando você não tem religião e tem a verdade, significa que você está olhando para Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio trazer a verdade para que ela seja colocada no meu e no seu coração por meio do Espírito Santo todos os dias, né? Então, embora não se negue que haja certo valor aí dentro dessas questões, dessas soluções que nós falamos, ciência, tecnologia, cultura, ideologia e religião,
tem alguns valores aqui que nos ajudam sim, né? Se isso tudo for comparado ao que Cristo realiza espiritual, psíquica e moralmente no homem, elas não passam de muletas, ou seja, Cristo, quando ele é pregado, que entra a verdade no meu e no seu coração, essa verdade ela supera em muito tudo aquilo que está na ciência, na tecnologia, na cultura e nas ideologias. Não é verdade? Então, Cristo é a única solução segura, definitiva, para esse século de enfermidades. Né? Então, se você passou ou passa por alguma daquelas enfermidades, se apegue a Jesus Cristo, irmão. Deixe o Espírito Santo transformar o seu coração por meio da verdade. Busque a leitura da palavra que você vai descobrir a verdade e cada dia mais você vai ver que o próprio Jesus Cristo vai dominar, o Espírito Santo vai dominar a sua mente, começar você a fazer, pensar diferente e aí você estará sendo liberto de várias dessas enfermidades aí, ó. Né? Porque tem muitas dessas enfermidades, né? Depressão, essa questão da ambição, angústia, né? A inversão de valores aqui, está muito voltado para as questões espirituais, né? Espirituais. Então, se o Espírito Santo clarear para você, olha, muda a sua mente, muda o seu pensamento com relação a essas doenças aqui, automaticamente você, então, vai estar liberto. Olha para você ver que bacana. Em Cristo está a libertação do pecado. Há vários remédios que auxiliam no tratamento de algumas enfermidades, tais como ansiedade, estresse, depressão. No entanto, a cura definitiva está em Cristo. Jesus é o único que remove a causa de todos os males, né? O pecado. Desfaz todas as obras do diabo, está lá em João 8,36. Né? O homem, para ser verdadeiramente livre, precisa ser tratado, curado e liberto. Tem que buscar saúde espiritual acima de todas as coisas, pois se tem saúde espiritual, significa que sua mente está em Cristo e, consequentemente, as transformações necessárias para a cura e libertação serão processadas pelo Espírito Santo. A partir do momento em que a pessoa começa a dar ouvidos ao Espírito Santo, essa transformação começa a ocorrer, né? E aí você começa a ter cura. Por que muita gente vai médico, não consegue achar nada, mas quando ele vai numa igreja, que ele encontra verdadeiramente o Senhor Jesus, aí ele começa a melhorar de todas as doenças que ele tinha, essas doenças que nós acabamos de falar, né? Então, nesse aspecto aí, a gente vê que quando essa pessoa começa a melhorar, ele melhorou porque ele entregou o espírito dele ao Espírito Santo e deixou com que houvesse alguma transformação, né? Então isso aí, irmão, é ignorado pela ciência. Isso não é reconhecido pela psicologia e é desprezado pela educação. Olha para você ver que bacana. Então o mundo não reconhece que muitas dessas doenças elas estão na alma, né? Então a gente vai ver aqui no tópico 2 o seguinte: olha, em Cristo está a libertação das doenças da alma. Não é verdade? Olha aqui, ó, Jesus Cristo é o único remédio eficaz contra as doenças da alma. Ao tratar o enfermo, ele oferece, olha que bacana isso, tudo com passagem bíblica, irmão. Ele oferece alívio para o oprimido e cansado. Vinde a mim, aqui em Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Libertação para o escravo do pecado e dos vícios. Olha para você ver. Né? Se você está em Cristo, você consegue verdadeiramente, pela transformação do seu pensamento, da sua alma, da sua mente, ficar livre de pecado e de vício, né? Paz para o ansioso e o angustiado, ou seja, o ansioso e o angustiado, a partir do momento que o Espírito Santo transforma o coração dele, ele começa a encontrar paz, irmão, né? Contentamento para o consumista, ou seja, o consumista ele vai deixar de ficar consumindo, porque ele vai entender que tudo aquilo que ele tem é suficiente, e quando ele precisar de alguma coisa, ele vai lá e compra. Não é simplesmente porque escutou oferta aqui, oferta ali, né? Jesus Cristo também, ele é perdão para o pecador, ou seja, todos nós erramos, todos nós somos pecadores, né? Mas o importante é que nós nos arrependamos dos nossos pecados, peçamos perdão para Deus e estejamos o tempo inteiro vigilantes para a gente não pecar, não errar de novo. Né? Mas o fato é que todos nós erramos todos os dias e nós temos que pedir perdão para Deus. Então Deus, Jesus Cristo, ele é a nossa libertação por meio do perdão que ele nos dá.
Ele é certeza para o cético, ou seja, aquele cara que não acredita em nada. Jesus Cristo, quando o Espírito Santo entra no coração do cético e ele começa a ver as ações do Espírito Santo, ele fala assim: opa, agora eu tenho certeza que existe um Deus que cuida de nós, né? Jesus Cristo é esperança para os desafortunados, ou seja, tem pessoas aí que, né, a gente vê muito nessa desigualdade social aí, né, o pobrezinho lutando com dificuldade ali, o ricão lá na frente se esbaldando, né, com milhões e milhões de dinheiro que a gente vai viver a vida toda e não vai conseguir ganhar, né? Então, assim, onde é que está a esperança dessas pessoas, dos pobrezinhos? Está em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a esperança para essas pessoas, né? E Jesus Cristo também é cura para os doentes. Qualquer tipo de doença, irmão, Jesus Cristo é cura. Então nós temos que crer que Jesus Cristo sara todos nós, indistintamente. Ele cuida de todos nós. Amém? Querido irmão, como item 3 desse tópico, nós vemos aqui, ó, em Cristo está a esperança para esta geração, né? Nós estamos quase terminando. A presente geração está presa ao relativismo, ou seja, tudo é relativo. Ah, não, isso aí é relativo, isso não é assim também não. Aquilo ali, isso é relativo, isso não se pensa desse jeito não. E também ao materialismo, as coisas que nós temos aí. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter um casão, eu quero ter um carrão, eu quero isso, né? Tem gente que fica muito nisso aí. E aí, as doenças emocionais, espirituais e morais começam a aparecer. A crise é tão profunda que as pessoas desconfiam de tudo, desconfiam das instituições, das igrejas, desconfiam das autoridades, desconfiam de tudo, né? Então, e aí diz o seguinte, que eles ficam tateando de um lado para o outro à procura de um porto seguro ou de águas tranquilas para se aportar, né? Para se estacionar, né? Mas encontram apenas o que na geração atual? A gente encontra individualismo, a gente encontra ganância, a gente encontra violência, né? E a gente encontra o descaso e a gente encontra a opressão. Em quem nós vamos confiar? Que porto que o homem deve ancorar suas esperanças? Na filosofia? Quantas existem e mesmo assim não sabem em qual delas acreditar? No desenvolvimento tecnológico? Nos homens? Estes, então, perderam o rumo da ética, misericórdia, bondade, respeito pelo outro. Não dá para confiar no homem, né? Eu vou ter esperança na ciência? Parece que ela serve mais aos propósitos das grandes corporações aí que o interesse dos indivíduos. Nós estamos vendo essa questão aí das vacinas, né? Que está tendo esse negócio de dinheiro aí envolvido e tudo mais. Então tá bom, nós vamos esperar no misticismo religioso. O misticismo religioso, irmão, ele se torna cada vez mais irracional porque ele é incapaz de sustentar o juízo e a fé nos pêndulos de suas doutrinas, ou seja, não adianta eu confiar no fulano, São Ciclano, São Bertrano, porque quem faz mesmo as coisas é o próprio Deus que faz as coisas para nós, né? Se você confiar demais no São Fulano, São Ciclano ou outros aí, eles não vão fazer absolutamente nada, principalmente quando a coisa aperta, eles não fazem nada, não tem solução para nada na sua vida. Mas Deus, o nosso Criador, aquele que mandou seu Filho para vencer a morte na cruz, ele tem a solução para todas as coisas, né? Então a gente começa a constatar, né, algo que é simples e incontestável, ou seja, não se pode discutir sobre. O homem sem Deus vive sem esperança ou então tem uma esperança vã. Eu espero que um dia eu vou ganhar na loteria e aí eu vou ficar ricão e aí eu vou ter muito dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Beleza, irmão? Isso é esperança vã, porque você espera numa solução que é ter muito dinheiro, que depois, igual nós vimos lá em cima lá, você pode ter o tanto de dinheiro que for, mas você não vai ter paz no seu coração e perde o sossego, não é verdade? A única esperança para essa geração está na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus único e Salvador, todo-poderoso. Ele é o Deus de esperança que nos enche de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O Evangelho que pregamos é a única anunciação da esperança em Cristo
para uma geração que hoje vive em desespero. Está lá em Colossenses isso aí, irmão. Colossenses 1, 5, 23 e 27. Como conclusão desse estudo, irmão, como constatamos, a sociedade em que vivemos está enferma, verdade, perdida, desesperada. Cristo é o único e eficiente remédio contra os males que adoecem essas nações. A nossa geração não precisa de mais cultura, nós não precisamos de mais tecnologia, nós não precisamos de mais filosofia e mais ciência. Nós precisamos sim de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, lá em Atos 2,40, diz o seguinte: salvai-vos dessa geração perversa, ó Senhor. Tá vendo? Então é exatamente isso. Concluímos hoje o nosso estudo. Eu quero aqui pedir perdão para vocês, que nós iniciamos esse estudo e eu esqueci de orar para a gente começar. Por favor, me perdoe, mas nós vamos orar para terminar. Amém? Então, por favor, eu quero, não percam a unção por isso, tá? Por favor. Vamos orar para a gente terminar, né? Senhor nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo, mas antes de tudo eu quero pedir perdão, Senhor, porque nós iniciamos aqui, Senhor Deus, esse estudo sem a oração. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos perdoar por isso, mas eu tenho certeza que o Senhor guiou a Tua palavra, eu tenho certeza que ela vai bater nos corações aos quais o Senhor espera transformar. E eu tenho certeza também, Senhor Deus, que cada dia que nós estudamos a Tua palavra, a gente cresce muito em relação a tudo aquilo que a gente pensa e o Teu Santo Espírito vem transformando cada dia mais os nossos corações. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor Deus, tudo aquilo que é acima de todas as coisas para o Senhor, que é o nosso coração. Nós adoramos ao Senhor porque o nosso coração está entregue para o Senhor. Então cuida dele, Senhor Deus, para que o Teu Santo Espírito venha provocar em nós toda a transformação para a qual Ele veio fazer, Deus. Que nós possamos começar a pensar diferente em meio a uma geração apodrecida pelo pecado, apodrecida pela falta do Senhor. Mas que nós sejamos um porto seguro para essas pessoas que vão buscar o Senhor ainda e que nós possamos estar preparados para poder levar o Teu Evangelho e eles também possam abrir o coração deles, assim como nós já abrimos o nosso. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco e é em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Seja sempre o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer você mais uma vez aí. Para mim é um prazer enorme estar podendo voltar aqui para fazer esse estudo com vocês, né? E eu espero poder fazer novamente vários outros, né? E se Deus quiser, estamos voltando aí novamente para a gente poder estar junto, em comunhão com todos vocês. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve aí junto comigo e com a Sônia nesse sofrimento que nós passamos recentemente, mas para a honra e glória de Jesus Cristo, a gente, né, o próprio Deus nos ajudou a vencer, né? A vitória está em Cristo, não está? Nós estamos em Cristo. Então, para a honra e glória de Jesus, estamos também com a vitória. Amém? Muito obrigado por tudo. Que o Senhor Deus esteja com vocês. Eu amo vocês, amamos vocês e nós esperamos que vocês cada dia mais sejam pessoas que vão acreditar no Senhor, assim como nós acreditamos. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.